Irmãos, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. Fazia um tempo que eu não vinha aqui na igreja do Verônia. Saudade também do pastor Gil, que é um pastor muito querido. E trago um abraço também ali do pastor Gilberto, mais de Hermelino. E um abraço ali da igreja. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em João, capítulo 4, versos 1. E nós iremos até o verso 26, meus irmãos. João 4, a partir do versículo 1. Hoje estou com a minha esposa, Virgínia, minha irmã Larissa também vieram para cultuar com os irmãos. Uma alegria também para elas estar com vocês. E também desejo a todas as mamães aí um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a todas e continue usando vocês para instruírem os filhos e a família no caminho do Senhor. João capítulo 4, versos 1 a 26, o reverendo Gil me disse que vocês estão tendo uma série sobre encontros com Jesus e nós iremos ver hoje o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os irmãos me escutam bem? Dá para ouvir? João capítulo 4, a partir do verso 1, nós iremos até o 26. Acompanhem. Um dos desafios da pregação, meus queridos, é prestar atenção à leitura da palavra. Por isso eu peço que os irmãos se atentem agora para o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." E a mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." E Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Você já teve problema com alguém? Sabe, eu sei que muitos de nós, meus irmãos, temos diferenças com outras pessoas, discutimos com familiares e amigos, mas eu pergunto se você já não gostou de alguma pessoa de verdade. Sabe, quando você não quer estar nem perto dessa pessoa?
Eu sei que entre nós cristãos esse tipo de sentimento não deveria existir, mas já aconteceu alguma vez? Será que você nunca disse assim: nossa, eu não vou com a cara do fulano, eu não quero estar perto dessa pessoa, eu não quero estar junto dessa pessoinha aí, dessa fulaninha, e quando alguém vem falar bem dessa pessoa para você, você já está cheio de coisa errada no coração, cheio de preconceito, não quer nem escutar elogio, fica sem graça e pensa, está falando bem da pessoa porque não conhece a peça, não conhece quem é, sabe? Já tem todo aquele problema, tem coisa errada, tem alguma coisa que eu não sei dizer o que é. Irmãos, é triste, mas esse tipo de coisa, infelizmente, acontece às vezes entre nós que somos crentes. Na verdade, mais do que a gente gosta de admitir. Nos nossos trabalhos de federação, SAFs, UPHs, nas plenárias e nos concílios, vocês nem imaginam como certas coisas acontecem. O pecado que existe em nós cria esse tipo de situação triste, e se a gente não vigiar o coração, isso pode destruir a igreja inteira por conta de picuinha e problemas com as pessoas. Mas e quando esse problema não é só entre uma pessoa, mas entre várias, e parece irreconciliável, sem solução? E se esse problema não acontece pelo comportamento, ou por não ir com a cara da outra pessoa, mas por ser uma briga que dura há muitos e muitos anos? Uma briga entre famílias, por exemplo. Sabe, ter raiva guardada por gerações. E os filhos não se falam porque os pais brigaram, os primos nunca se viram porque os pais brigaram por uma herança e nunca mais conversaram e nem se conhecem. E para resolver vai ter que lavar muita roupa suja, mobilizar muita gente, vai dar muito trabalho e a situação vai ficando, o problema permanece e nunca resolve essa triste situação de animosidade. Meus irmãos, o texto que nós lemos tem um contexto justamente assim. Jesus, um judeu, decide se encontrar com uma mulher samaritana, cujo povo era inimigo dos judeus. Uma briga que já durava séculos e perdurava há muito tempo. Uma briga que era motivada por fatores raciais, religiosos, étnicos, sociais e muito mais coisa envolvida. Mas Jesus não se limitava a esses fatores e levou salvação mesmo aos inimigos do seu povo. O Senhor não se limitou a fatores sociais e brigas, irmãos, mas foi falar a palavra da salvação a uma mulher samaritana. Diante disso, o nosso assunto de hoje é bem simples. As normas sociais não limitam Jesus, ele encontra e salva quem ele quiser. As normas sociais não limitam Jesus, ele encontra e salva quem ele quiser, inclusive nós. E nós veremos isso em 3 momentos desse diálogo com a mulher samaritana. E o primeiro desses momentos diz que Jesus vem ao nosso lugar, ao nosso encontro, no lugar em que nós menos queremos que ele esteja. Jesus vem ao nosso encontro no lugar em que nós menos queremos que ele esteja. E isso está presente nos versos 1 a 5. Se os irmãos perceberem, nós temos aqui um texto que continua o capítulo 3 do Evangelho de João. No capítulo 3, nós temos o Senhor se apresentando como Messias a um homem chamado Nicodemos, um fariseu, uma pessoa que conhecia a palavra, que era respeitada entre a sociedade, uma pessoa que nós podemos chamar de ortodoxa. Conhecia a lei, sabia aplicar a lei, ocupava uma posição de influência e tinha tudo para entender o que Jesus estava falando. No capítulo 4 nós temos o extremo oposto. Nós temos não um homem, mas uma mulher, não um fariseu, mas uma samaritana, e Jesus usa figuras parecidas e continua falando sobre o mesmo assunto. Você precisa nascer de novo. O assunto continua e João usa isso de maneira estratégica para alcançar todos os povos e falar que todos precisam da mesma salvação e do mesmo encontro com o Senhor. Fariseus ou samaritanos, ortodoxos, liberais, gente rica ou gente pobre, todos precisam da mesma palavra, do mesmo Senhor que encontra a todos nos lugares que eles menos esperam. Pode nos soar estranho, sem conhecer o contexto, o motivo do texto dizer que Jesus encontra uma mulher samaritana e a mulher falando: por que o senhor está falando comigo? Por que esse tipo de coisa acontece?
Voltando um pouco no tempo, a gente compreende que houve um momento em que o reino de Israel foi dividido, depois da vida e da morte de Salomão. Nós tivemos uma divisão no reino por interesses dos filhos de Salomão, e um reino foi estabelecido no norte, chamado Samaria, e um reino no sul, chamado Judá. O reino do sul permaneceu fiel ao Senhor durante um pouco mais de tempo. Já o reino de Samaria caiu muito cedo para o povo assírio, se corrompeu, se misturou com outras religiões e se tornou apóstata. Para os judeus, para o reino do sul, os samaritanos se tornaram pessoas desprezíveis, porque em 400 a.C. eles ergueram um templo para rivalizar, para competir com o templo de Jerusalém em um monte chamado Monte Gerizim. Inclusive, lendo esse texto, nós percebemos, a mulher não disse: vocês dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar, mas os nossos pais adoravam neste monte, porque um templo foi erguido naquele lugar. Esse monte foi destruído no século II e os samaritanos desenvolveram uma fé que só levava em conta os 5 primeiros livros da Bíblia, rejeitavam os escritos, os profetas, e era uma fé muito estranha, muito misturada. Mas ainda assim, meus queridos, eles eram parte do reino do Senhor, do povo do Senhor, ainda que discriminado e esquecido. Então, havia muita discriminação por parte dos judeus aos samaritanos. E perceba, havia sim práticas erradas entre eles. O texto não passa pano, não fala que os samaritanos estavam certos. Na verdade, o próprio Senhor Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus não diz que eles tinham uma fé que estava correta, que eles estavam seguindo o caminho correto. Jesus corrige a mulher e fala: a salvação vem dos judeus. Então, a questão aqui não é que são dois povos rivalizando, mas sim que a obra de Cristo é suficiente para alcançar tantos que conhecem a palavra, quanto aqueles que estão distantes e têm caminhado em outro caminho. Portanto, sabendo desse conflito, irmãos, o texto nos diz que Jesus soube, que os fariseus descobriram que ele estava batizando mais discípulos do que João, e começaram a considerar essas coisas. E quando ele soube disso, Jesus precisou sair dali. Jesus, por diversas vezes dos evangelhos, sai de um lugar para que o ministério dele seja interrompido prematuramente. Talvez você já tenha lido no evangelho o texto dizendo que ele saiu porque não era ainda chegada a sua hora, ou então queriam proclamá-lo rei e Jesus saiu porque não era chegada a sua hora. Por diversas vezes houve o risco de que o ministério de Jesus fosse interrompido por quererem descobrir se ele era de fato Messias. E Jesus vai para lá e vai para cá e fica segurando isso até que no capítulo 13 ele diz: é chegada a hora, o Filho do Homem será glorificado. Mas aqui ainda não havia acontecido isso. E o povo o tempo todo queria proclamar Jesus rei e de repente queria apedrejar. Queria jogar Jesus do alto da montanha e depois falar que ele era o rei de Israel. Isso nos mostra que esse é o povo. E veja, era o povo do Senhor. Eram judeus. Nós somos assim, muitas vezes também. O povo, queridos, costuma jogar no time que está ganhando. Costuma dizer aquilo que convém. Jesus faz um milagre, Jesus é rei. Jesus fala uma palavra dura, Jesus precisa ser apedrejado porque ele está falando coisa errada. Infelizmente, nós somos às vezes levados desse mesmo tipo de sentimento. E isso já prepara o nosso coração para entender que é a graça de Deus e Jesus que nos encontra, e não nós que, pelo nosso próprio entendimento, descobrimos quem Ele é e o confessamos como Deus. É Jesus que se revela a nós e nos encontra onde a gente menos espera. Então, Jesus vai para Galileia e ele precisa passar pela região de Samaria. Nós temos duas explicações do motivo pelo qual Jesus precisa passar por Samaria. Primeiro, porque era o caminho mais curto para chegar até o seu destino. Ele precisaria passar por Samaria, era a distância mais curta, mais rápida, e é o que fazia mais sentido. Era o caminho para que fossem comemorar as festas na Cidade Santa. Mas a maneira como o texto fala que era necessário que ele passasse por Samaria, dá a entender que Jesus precisava passar por aquele lugar para encontrar aquela mulher. Não apenas para ser mais fácil e mais curto o caminho, mas para ter um encontro com aquela mulher.
E, como eu disse, em diversos lugares do Evangelho, Jesus nos mostra que ele conhecia o plano do Senhor que estava por trás de toda a sua caminhada e ministério. Por exemplo, ele diz para a mãe dele, no capítulo 2, verso 4, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia qual era o momento e a hora em que ele estava. Em João 7,30, o texto diz que procuravam prendê-lo, mas ninguém conseguiu lhe pôr a mão, porque não era ainda chegada a sua hora. E ele precisava, nesse momento, passar por Samaria para encontrar com aquela mulher, e não só isso, porque nós perceberemos que aquela mulher era parte de uma promessa feita desde o Antigo Testamento, de que todas as nações seriam alcançadas pelo Evangelho. Jesus vai a Samaria, irmãos, a Sicar, perto das terras do patriarca Jacó. Essa história é descrita na Bíblia. Esse foi um campo comprado por Jacó, e quando ele comprou esse campo, pagou, o texto diz que cerca de 100 dinheiros, e quando ele requereu esse campo, os amorreus daquela região não reconheceram que ele era o dono, e Jacó teve que empunhar a espada e com seus servos brigar pelo campo, adquirir aquele campo usando a força. E depois disso, já no final da história de Jacó, o texto de Gênesis 48 nos diz que ele dá esse campo ao patriarca José. Em Gênesis 48, 22, a gente lê isso. Jacó diz: dou-te de mais que a teus irmãos uma montanha, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. E quando José está lá no Egito, antes de morrer, ele pede que os seus ossos fossem enterrados nesse lugar. Isso nós descobrimos que acontece lá no livro de Josué, muito tempo depois, quando o povo sai do Egito, leva os ossos de José, fica caminhando com os ossos de José para lá e para cá, e quando entra na terra prometida, o texto diz que os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que foi a herança dos filhos de José. Aquele lugar tinha muita história, não era um lugar qualquer, era um lugar extremamente importante na história do povo de Deus. E sabe quem sabia disso? Jesus. Ele escolheu passar por aquele lugar não só por conta da distância, mas para encontrar aquela mulher em um lugar chave de toda a história da redenção, de toda a história do povo de Deus. Um lugar, queridos, que representava o fundamento da fé daquela mulher, o que sustentava a fé dela. Sabe por quê? Nessa época, Samaria não era separada de Jerusalém politicamente, todo o problema era religioso. Samaria, como eu disse, abandonou o povo de Deus, se juntou com os assírios, e lá no livro de Esdras e Neemias, nós lemos que o povo retornou à cidade para reedificar os muros e o templo, e alguns samaritanos quiseram participar disso, mas por conta de ter se corrompido com os assírios, lhes foi negado participar dessa obra. Esse ressentimento, essa guerra começou desde aí, era um ranço, um problema que durava muito tempo, muito tempo. E o engraçado é que Jesus vai falar com essa mulher como se fosse algo simples de resolver, fosse algo muito fácil de resolver com uma única conversa. Talvez você já tenha tido uma experiência parecida. Imagina que você está na sua casa à noite, e aí você começa a escutar um barulho, quando você olha para cima, bateu um vento tão forte que arrancou o telhado, destelhou a casa toda. Você olha, fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí chega um filho pequeno para você, seu filho pequenininho, que não conhece a dificuldade das coisas, fala: pai, é fácil, só colocar a telha de volta. Você fala: nossa, é assim que resolve o problema, né? Pensa que, parece que é assim que Jesus lida com a situação. É um problema difícil, estruturar, um fundamento, é guerra, e Jesus parece resolver isso tão rápido, de uma maneira tão simples. Irmãos, quando uma coisa tão fundamental, e que é um problema tão grande para a gente, é tratado com um certo tipo de desdém, não incomoda muito? Sabe quando você tem uma coisa e você conta para uma pessoa, em vez da pessoa apoiar e ouvir, ela fala: não, tem isso aí, o meu é muito pior, sabe? Não dá raiva, não dá vontade de falar.
por que você não está ouvindo o que eu estou falando e tentando entender o meu problema? E aqui é algo muito sério. E perceba que com a gente aconteceu algo parecido também. Qual era o seu grande problema e a sua grande crise irresolvível quando Jesus encontrou você? Quais eram as acusações contra os outros, contra o mundo, contra a política, contra a economia, contra o seu trabalho, o seu chefe, a sua família, ou contra o próprio Deus, que te faziam ter certeza de que você estava certo, e de que todo mundo estava errado, e que você tinha os seus motivos para viver amargurado, triste, pecando e fazendo o que você queria fazer? Qual era o fundamento, qual era o lugar em que você se refugiava para fugir de Deus e permanecer recluso no seu coração amargurado? Qual era a sua fé? Você acreditava, antes de Jesus te encontrar, que você não fazia nada de errado e que não fazer nada de errado era suficiente para você ser salvo? Ou será que você até tinha consciência de que você errava aqui ou ali, mas sabe, todo mundo erra, todo mundo faz um pecado, comete um pecado, o mundo é assim, o que eu posso fazer? Qual era o seu lugar? Quais eram os fundamentos, seu modo de agir, que Jesus te encontrou e trouxe à tona de uma vez e falou que podia resolver, e você não acreditou em primeiro momento? Fala a verdade, a gente sempre tem muita coisa para falar dos outros e culpar os outros. A gente acredita que as situações são muito complexas e resolvíveis e que ninguém pode tocar nisso. A gente tem, irmãos, problemas, ídolos, que é o motivo da gente sempre dar alguma desculpa que vai justificar o nosso comportamento de pecado. A gente até gosta de manter certos problemas para a gente se apegar a ele e ter alguma coisa para jogar a culpa. Bom, isso foi porque eu tinha 5 anos e minha mãe não foi na minha apresentação da escola e hoje eu trato as pessoas mal por causa disso. Ou então, meus pais não tiveram um bom casamento e hoje eu não consigo me relacionar, eu fico só um mês com a pessoa e de repente vem todos os traumas e eu não consigo ter um relacionamento direito e por aí vai. E a gente sempre procura coisas para se apoiar. E isso começa a fazer parte de quem a gente é e a gente se torna assim. Nós nos tornamos o nosso problema e começamos a viver com ressentimento, dor, amargura, achando que só a gente está certo e está todo mundo errado, e para até de enxergar o problema dos outros. Mas acontece que aí, nesse lugar, no problema ídolo, no lugar que a gente quer se esconder, Jesus encontra a gente, no ponto-chave da nossa autoconfiança e da nossa desculpa, e desmancha isso rápido, mostrando que o problema é a gente, que o problema somos nós. Meu querido, eu sei que você passou por situações difíceis, os dramas são reais, a dor é muito real, mas Jesus se encontra com você e não diz o que você quer ouvir, aliviando a sua consciência. Ele, que conhece o seu problema melhor do que você, te encontra no ponto da sua desculpa e começa a desmanchar isso com uma conversa rápida. Não é assim que funciona? Ele faz isso com a gente e, de repente, nos liberta do peso da culpa, das acusações que a gente carrega e arranca pela raiz as ervas daninhas da nossa autoconfiança, encontrando a gente onde a gente não quer, mas colocando a gente num lugar melhor ainda. E não é só isso, porque na segunda parte do diálogo, Jesus mostra que ele vem ao nosso encontro por meio de verdades que nós não queremos ouvir. Se nós acompanharmos os versos 5 a 18, o texto diz que Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Bom, o poço de Jacó ficava ali. Eu disse que Jacó comprou esse poço, lutou por esse lugar, e ele construiu um poço também nesse lugar. Existia um grande suprimento de água em Samaria, não dá para saber ao certo porque Jacó cavou aquele poço. É possível que quando acabasse água em outros lugares, ele fosse procurar ali, e conhecendo o histórico de Abraão e Isaac, a gente sabe que tinha gente que adorava entulhar os poços daquela família por algum motivo. Então, vou fazer um poço aqui por precaução, vai que alguém resolve jogar entulho em cima dele.
E era a hora apropriada para se buscar água, no calor do dia, na hora mais intensa. E é isso que essa mulher samaritana vai fazer. E quando ela vai fazer isso, ela vê um estranho sentado junto ao poço, um judeu. E o estranho, de maneira estranha, se dirige a ela. E nos seguintes termos: dê-me um pouco de água. Aí o texto continua no verso 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Perceba que os termos usados aqui são apropriados para a conversa. É um poço, está calor, aí fala de água, sede. Jesus usa as figuras comuns, parece uma conversa normal. Mas para quem leu o capítulo anterior, não é. Porque, vocês lembram do que foi dito a Nicodemos? Capítulo 3, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. E aí, Nicodemos fala: Senhor, como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Um mestre da lei, homem ortodoxo, não entende a verdade dita por Jesus. Agora avança no capítulo 4, e o diálogo acontece. Mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Aí a mulher responde que nem Nicodemos: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir tirar água? O Senhor é maior do que Jacó? Agora é uma mulher samaritana, não ortodoxa, que também não entende a mesma verdade dita por Jesus. Percebam, queridos, a mensagem do novo nascimento, do Evangelho, é incompreensível a qualquer um que não seja encontrado pelo Senhor, independentemente de onde vem e qual seja a classe social, a posição que ocupa, seja judeu, fariseu, samaritano, grego, romano, brasileiro, italiano, índio, branco, negro, oriental, qualquer um que não seja encontrado pelo Senhor não tem ouvidos para ouvir a mensagem de nascer de novo, não entende. Essas verdades são incompreensíveis até que o próprio Senhor abra o coração e revele aquilo que está oculto aos olhos. E Jesus faz isso com essa mulher, assim como havia feito com Nicodemos. O que Jesus faz é falar o coração daquela mulher, tocando na essência dela. Um comentarista chamado William Hendrickson diz que Jesus apela para 4 expressões fundamentais daquela mulher: a compaixão, quando ele diz, dá-me de beber; a curiosidade, quando ele fala, se você conhecesse o dom de Deus; a busca por satisfação, quando ele fala, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede; e, por fim, a consciência, quando ele apela e fala, vai lá e chama o seu marido, chamando a consciência ao pecado dela. Tudo isso ele faz tocando nas questões fundamentais de todo ser humano, mesmo rico ou pobre, com influência ou desconhecido, todos nós temos tudo isso em nós: curiosidade, compaixão. Jesus ativa o coração daquela mulher de pedra, transforma em coração de carne em 1 segundo e fala, você precisa da água da vida. Todo ser humano tem essas crises, meus irmãos. É claro que cada um manifesta de uma maneira, reage de uma maneira diferente, mas a essência do ser humano é a mesma, e o nosso problema é o mesmo. O problema que eu tenho é o mesmo problema que cada um de vocês tem: o pecado. O pecado que há no nosso coração é igual em essência, e nós sofremos de ansiedade, dor, angústia e sofrimento por causa dele. Todos nós somos filhos de Adão, feitos do pó, com a mesma necessidade do mesmo Salvador e a mesma sede da mesma água. É isso que esse capítulo mostra para a gente. E mais, todos nós precisamos que Jesus nos encontre. Não há salvação fora dele, para nenhum tipo de pessoa,
mesmo que seja uma pessoa grande, conhecida, tenha estudado mais, fale mais de uma língua, conheça a palavra, torça para o time que está ganhando mais coisa, mais campeonato, independentemente disso, todo mundo precisa do mesmo Salvador e da mesma água viva. Em algum momento, todos não compreenderam o que ela significava, até que o Salvador Jesus veio e mostrou essa verdade, essa água difícil de engolir, para a gente descobrir que o pecado é nosso, a culpa é nossa e só Ele tem a água da vida. Até que Ele viesse e dissesse: você precisa nascer de novo, você precisa da água da vida. Mas o diálogo continua. Jesus responde no verso 13: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher diz: Senhor, eu quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la aqui. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que você tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. Perceba, a mulher tinha perguntado: o senhor é maior que Jacó? E o que Jesus faz é mostrar que sim, ele é maior do que Jacó. Porque Jacó havia cavado um poço normal, e a água que brotava daquele lugar precisava ser tomada o tempo todo, muitos copos, e a sede voltava. Mas a água que Jesus prometeu extrapolava isso, era uma água que jorrava para a vida eterna. E ele mostra isso falando para a mulher algo que só Deus poderia saber. Ele era maior do que Jacó. Irmãos, a ideia é que a mulher samaritana estava conversando aqui em palavras terrenas, sem compreender muito bem, e Jesus começa a abranger a necessidade espiritual dela, a sede não só do corpo, mas da alma, não um problema temporário, mas um problema eterno. O que ele diz é: mulher, você pode continuar tomando essa água para sempre, até o último dia da sua vida, 100 copos por dia, e sempre continuar com os seus problemas, com os seus pecados, com a sua miséria, com a sua vida imoral, com a sua obstinação. Mas se você beber da água que eu tenho para dar, de uma só vez, nunca mais isso vai atormentar para você. Eu vou te dar um banho fresco nesse calor infernal da sua alma, que não aguenta mais o peso da culpa e da acusação. Bebe dessa água, nasça de novo, esqueça a diferença cultural, o poço, a montanha, o monte, Samaria, Jerusalém, esqueça tudo e vem beber de mim. Vem beber da água. E a mulher fala: então tá, Senhor, eu quero beber dessa água. E aí João lança um anticlímax maravilhoso. Acabou o diálogo, parece. Jesus fala: vai lá e chama o seu marido. Por quê? Sabe quando você está lendo um salmo que está lindo e de repente Davi fala: Senhor, esmaga a cabeça dos meus inimigos? Você fala: quê? Por que tem essa quebra no texto do nada que parece não fazer sentido? E bom, para alguns parece ser de fato uma quebra no diálogo, mas não é. O que acontece é que Jesus percebeu a disposição para beber da água, percebeu a disposição para nascer de novo, para entender o Evangelho, então ele toca no pecado dela e fala: você quer essa água? Tá bom, e os seus pecados? Você está entendendo que a culpa não é dos outros, mas sua? Que você tem uma vida errada e que você tem culpa no cartório? Ele lança isso nela e mostra a realidade do coração mau dela. E a resposta dela, irmãos, é a nossa, abrupta. Ela estava falante, gostando da ideia, de repente ela fala: não tenho marido, sabe? Não quero dar satisfação na minha vida. E Jesus diz: é verdade, você não tem porque você já teve 5. E o que você tem agora não é marido, é amante. E aí a gente não sabe o porquê que ela teve 5 maridos, se algum morreu, se ela se divorciou, mas o que o texto deixa claro é que ela vivia uma vida de fato imoral, uma vida de pecado. E Jesus responde então a pergunta se ele era maior do que Jacó. Ele fala: eu conheço seu coração, o seu pecado, eu conheço tudo sobre você. E a curiosidade aqui, meus irmãos, é que é justamente aqui que está o dom de Deus que Jesus fala. Ele fala do dom de Deus, parece que ela não dá atenção, e quando ele fala do pecado, que ele sabe tudo e oferece a água, aí fica mais claro o dom de Deus.
É como se Jesus dissesse: eu sei tudo que você faz, sei o seu pecado, sei que você teve 5 maridos e agora tem um amante, da sua imoralidade, da sua desgraça, e mesmo assim a água que eu te dou é de graça e você nunca mais vai ter sede. Esse é o dom de Deus, é a graça que alcança quem não merece e não tem a menor condição de conseguir se salvar. A palavra clara usada aqui é salvação. A graça que alcança quem não merece e quem na verdade até luta contra ela. Jesus faz isso com a gente, irmãos, revela a nossa incapacidade, a verdade de quem a gente é, mostra os nossos erros e a gente se dá conta da nossa culpa. Aí a gente percebe que a gente não pode se salvar a si mesmo, que a culpa é nossa, que o nosso pecado é grande, que as nossas acusações não são sobre os outros, mas sobre nós. Então, mesmo assim, Ele nos dá a água da vida e nos perdoa de tudo isso, porque é o dom de Deus oferecido por Ele. Ele revela essas duras verdades para que essa mulher possa encontrar o Senhor. Fazendo isso, Ele revela a si mesmo como Deus, aquele que salva independentemente do seu pecado, do nosso pecado. Então Jesus primeiro nos encontra no lugar que nós menos queremos, e Ele também nos encontra no segundo ponto, trazendo as verdades que nós não queremos ouvir. Mas nós caminhamos então para o terceiro e último ponto, para o fim do diálogo, quando Jesus vem ao nosso encontro e nos mostra quem de fato Ele é. Isso está dos versos 19 a 26. A mulher diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acreditam no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher responde: eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Então Jesus diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ela não nega a conduta imoral dela, ela aceita a culpa e pensa que ele é um profeta. E ela puxa um assunto também meio estranho. Então vamos falar sobre adoração, Senhor. A gente não sabe ao certo, irmão, se ela está desviando o foco do assunto ou realmente se interessou pela adoração. Porque ela pergunta sobre o monte, o templo de Jerusalém, o lugar para se adorar. Talvez ela percebeu que ele era um profeta judeu e queria realmente resolver essa questão na consciência dela. A gente não sabe, mas Jesus responde com algo que confronta ela de todas as maneiras possíveis e confronta também a nós. Primeiro, porque ele diz: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso é muito incisivo. O que ele diz é que os samaritanos estavam errados, rejeitando a revelação do Antigo Testamento. Eles só criam no Pentateuco. Eles tinham que acreditar em tudo, porque toda a palavra mostrava a verdadeira adoração. Jesus é claro: vocês estão errados, rejeitando o Antigo Testamento, crendo só no Pentateuco. A salvação vem de toda a revelação. Toda a revelação mostra a verdadeira adoração. Mas Jesus amplia isso. Ele mostra que o reino de Deus estava chegando de maneira tão grande, tão forte, que não apenas judeus ou samaritanos adorariam o Senhor, mas todos, em espírito e em verdade. Todos os povos de todas as tribos, línguas e nações adorariam o Senhor, mesmo que não estivessem no templo de Jerusalém ou no monte Gerizim. O que Jesus diz aqui é um eco de todo o Antigo Testamento, irmãos. Porque muitos achavam naquele tempo que a proposta do reino de Deus era em Jerusalém, de maneira política ou militar, que o Messias conquistaria tudo a partir de uma campanha que começaria em Jerusalém e alcançaria a terra. Mas Jesus mostra que as profecias do Antigo Testamento se cumpriam nele e que através dele todas as nações adorariam a Deus.
Em Sofonias 2:11, por exemplo, o profeta diz: o Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar o adorarão. Cada povo do seu lugar será capaz de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Malaquias diz também coisa muito parecida quando abrange toda a terra e fala que desde o nascente até o sol poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor. A proposta sempre foi salvação de todo mundo, de todas as nações, não apenas em Jerusalém ou em Samaria. E perceba o impacto disso, porque a mulher diz: Senhor, sobre essas coisas que o Senhor está querendo dizer, eu sei que um dia virá o Messias que explicará, e Jesus fala: eu sou o Messias, eu sou Cristo. E mais uma vez a gente levanta a pergunta do porquê Jesus revela isso para essa mulher. Ele não falou isso para os fariseus, para pessoas que o encontraram antes, importantes. Por que ele fala para essa mulher? Primeiro, a gente não tem certeza, é um mistério. Talvez porque o Senhor goste de revelar algumas coisas aos pequeninos e ocultar aos sábios e instruídos. Mas existe algo que a gente tem certeza. Porque se a gente avançar um pouco no tempo, meus irmãos, depois da morte e ressurreição de Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 6 a 8, Jesus está subindo aos céus, e aí os apóstolos se reúnem e perguntam: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas ele responde a pergunta: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos perguntam a Jesus sobre a restauração do reino, irmãos. E lembram que o reino foi dividido, que eu falei? Reino do norte, reino do sul, Judá e Samaria, dividido, e nessa época aqui, só briga, só problema, só inimizade. Pois é, Jesus fala que ele enviaria o Espírito Santo, e os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois em toda a terra. E é exatamente o que acontece. Ele envia o Espírito Santo em Pentecostes. Lembram que os discípulos estavam reunidos no cenáculo e o Espírito Santo desce lá em Jerusalém, e eles começam a pregar, e Jerusalém é alcançada, e fica aquele movimento santo e forte em Jerusalém, até que Estevão é morto, e Atos 8:1 fala que começou uma grande perseguição, e os discípulos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, no capítulo 8, Filipe prega em Samaria, na terra inimiga, que odiava os judeus, e a briga de séculos começa a ser destruída. Então, o texto diz que os apóstolos ouviram isso e foram, Pedro e João, a Samaria ver o que estava acontecendo. E quando eles chegaram ali, nos diz Atos 8, a partir do verso 15, eles oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre os samaritanos, e eles receberam o Espírito Santo. O reino é restaurado, meus irmãos. O reino dividido lá atrás foi restaurado pelo Espírito, pela água viva, pelo Espírito que batiza, pelo Espírito Santo. E a divisão acaba entre judeus e samaritanos, entre o reino do norte e do sul, porque o Espírito juntou a todos, judeus e samaritanos, e agora o reino podia avançar para o mundo inteiro. Tanto que termina Atos 8, Atos 9 fala sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que vai pregar até os confins da terra. Percebam que Jesus não encontrou essa mulher à toa. Essa mulher é o comecinho da hecatombe de todo mundo ser alcançado pelo Evangelho, e Jesus mostrando que a salvação não é só para Jerusalém ou Judéia,
a salvação é para todo mundo perdido que precisa dele. Por isso, irmãos, os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Não é o templo, a raça, a cor, mas aqueles que são alcançados pelo Messias. O reino é restaurado, o Evangelho chega aos confins da terra e o mesmo Espírito, a mesma água é dada a todos que têm sede, judeus, samaritanos e nós, os confins da terra, que ouviram as palavras de Jesus e foram encontrados por Ele. Meu irmão, Jesus encontrou você? Então fica tranquilo que está tudo bem. Ele é o Messias, o Salvador, que se revelou a nós quando nós não podíamos ouvi-lo. Quando a gente estava longe, Ele aproximou a gente, nos fez povo dEle, lavou a gente, nos deu água, e a gente nunca mais vai ter sede. E Ele fez isso de uma maneira tão forte, e tão intensa, e tão duradoura, que Paulo escreve em Efésios 2, 14 a 18, porque Cristo é a nossa paz, de dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Você tem sede? Ele tem a água da vida, que alcança todos que precisam. Ele nos encontrou e nos fez dele. Nós pertencemos para sempre a Ele. Ele é o Messias de todos os povos. Ele encontra todos que precisam naqueles tempos e nesses. Você, com uma vida imoral, cheia de pecado, Cristo te encontra e te dá a água da vida de graça, porque para Ele custou a vida, e Ele recebeu nele a ira de Deus, o cálice amargo, para que você bebesse água fresca. Eu não vou com a cara dele, o santo não bateu, eu não consigo nem falar com essa pessoa. Lembra que a gente falou no começo do sermão? Essas expressões. Pois é, irmãos, quem deveria falar isso de você é o Senhor, porque você pecou contra Ele e não merecia a amizade e a graça dEle. Por isso essas expressões não nos cabem, porque nós éramos inimigos dEle, mas nós, de repente, através de Cristo, fomos feitos sua família. Nós estávamos longe e ficamos perto. Ele nos encontrou quando a gente estava perdido e nos deu água quando a gente estava sedento, nos salvou para sempre, de uma vez por todas, e jamais estaremos distante dele. Por isso, da mesma maneira, a nossa missão é levar essa água aos outros, aqueles escolhidos do Senhor, espalhados por todos os povos, tribos, línguas e nações, porque nós fomos alcançados assim. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude nessa missão, meus queridos, e nos dê a água viva, para que a gente nunca mais tenha sede. Vamos orar? Louvamos-te, ó Deus, porque Tu, Senhor, é a fonte que nos dá água e a gente nunca mais tem sede. Nossos pecados são grandes, mas o Salvador é maior. Nossas culpas e acusações contra os outros sempre aparecem, Senhor, mas o Senhor decretou a nossa inocência através de Cristo e fomos justificados nele, pela sua graça, o dom do Senhor. Nós não merecíamos, mas em Cristo nós o obtivemos. Louvamos-te porque o Senhor nos encontrou quando estávamos longe e nos fez seu povo, sua família, teus filhos, e isso jamais se perderá. Ajuda-nos a viver essa verdade para o louvor da tua glória e também leva-nos em paz aos nossos lares e dá-nos um final de domingo na tua presença. Te pedimos e agradecemos o nome de Jesus. Amém.